Essa aula é mais chata, ela não tem tanta conta para a gente entender, tá? Mas são propriedades que vão ajudar a gente adiante. Bom, já para começo de conversa, quando me referir a uma fila, eu vou estar sempre falando uma linha ou uma coluna, tá? Porque eu poderia falar linha ou coluna, mas é mais fácil eu falar fila. Falo fila, fica implícito que pode ser tanto a linha quanto a coluna. Primeira propriedade que a gente vai ver, o determinante da matriz é igual ao determinante da sua transposta. Não tem mais o que dizer. Segundo, o teorema de Binet. Determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes determinante B. Eu sei que você pode, de repente, achar isso meio óbvio, mas isso não é óbvio. Na real, é até meio surpreendente. Porque, por exemplo, determinante de A mais B, tu não pode fazer determinante de A mais determinante de B. Tá? Isso aqui tu não pode fazer. Mas para multiplicação tu pode. Tá? A gente vai usar isso daqui em algumas questões depois. 3. Multiplicar uma fila, que é uma linha ou uma coluna, né, por um número, faz com que o determinante dessa matriz também seja multiplicado por esse número. Pessoal, a partir aqui de uma matriz com um determinante dado. Esse determinante é 2. Quando você olha essa aqui, ó, o que acontece nessa matriz em relação àquela? Aqui você teve a primeira coluna toda multiplicada por 10. E o resto da matriz permaneceu igual. Então, se teve uma coluna multiplicada por 10, o determinante é multiplicado por 10. É menos 2 e esse aqui é menos 20. Vamos olhar a segunda. O que aconteceu aqui na segunda matriz foi que a linha 3 foi toda dividida por 2. Ou melhor, não foi dividida por 2, foi dividida por menos 2. Tá? Então, a linha 3, que é essa linha aqui, olha, é a linha. Essa linha 3 toda dividida por menos 2. Então, o determinante é dividido por menos 2 e ele fica igual a 1. E por último, olha só, a gente vê 3, 6, 3, 12 menos 6 e 9, né? Aparentemente, a gente vê aqui a linha 1 ter sido multiplicada por 3. Só que aqui não, o 12 dá errado, né? Porque aqui a gente também teve a operação na coluna. Teve a coluna 2 multiplicada por 2. E por isso esse número aqui foi multiplicado por 13 por 2, virou 12. Tá? Então esse determinante foi multiplicado por 13 por 2, menos 2 vezes 6 é menos 12. Uma consequência disso é que se todo elemento de uma fila é zero, o determinante da matriz é zero. Tá? Multiplicar uma matriz de ordem n por um número k, o determinante é multiplicado por k elevado a n. Também é decorrência da regra anterior. Tá? Por quê? Essa matriz de baixo é a matriz de cima toda multiplicada por 2. O que eu quero que você entenda? Quando a gente multiplicou a primeira linha por 2, o determinante foi multiplicado por 2, certo? Quando a gente multiplicou a segunda linha por 2, o determinante foi multiplicado por 2 de novo. E quando a gente multiplicou a terceira linha por 2, o determinante foi multiplicado por 2. Então, o que acontece aqui? Esse 3 é multiplicado por 2 ao cubo. Porque esse expoente 3 aqui, porque são 3 linhas da matriz, é multiplicado por 2, 3 vezes. Permutar e trocar de lugar. Duas filas paralelas, então se a gente trocar duas colunas ou duas linhas, o determinante troca de sinal. Então, partindo disso aqui, ó, aqui no primeiro, o que a gente fez? A gente trocou a linha 1 com a linha 3, e o resto da matriz permanece igual. Então, se o determinante era menos 10, o determinante aqui é 10 positivo. Aí depois, a partir desse primeiro exemplo, o que aconteceu aqui? Aqui a gente teve a linha 2 e a linha 4 trocando de lugar. Então, o determinante aqui troca de sinal, volta a ser menos 10. E aí depois aqui o que aconteceu? A gente teve coluna 1 e coluna 4 trocando de lugar. Então, o determinante volta a ser 10 positivo. Trocar duas filas paralelas, só vai trocar o sinal do determinante. Teorema de Jacobi, que leva esse nome em homenagem ao matemático chamado Carl Gustav Jacobi. Tá? O determinante não é alterado
Quando a gente troca uma linha por essa mesma linha somada com outra, tá? O que eu quero dizer? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, os elementos da linha 2. A linha 2 é 6, menos 2, 19 e 6. Se eu colocar assim, por exemplo, olha, menos 3 vezes a linha 1, menos 3 vezes a linha 1, menos 3 vezes 2 fica menos 6, menos 3 vezes menos 2 fica mais 6, menos 3 vezes 3 fica menos 9 e menos 3 vezes 4 fica menos 12. Então eu peguei toda a linha 1 multiplicada por menos 3. Somar isso aqui, olha, fica 0, 4, 10 e menos 6. Então quer dizer que assim, olha, eu estou mudando a linha 2 aqui. Por 0, 4, 10 e menos 6. Ah, se eu quiser eu também posso mexer nas outras linhas, tá? Vou pegar então a linha 3. Fazer a linha 3 assim, ó. Trocar ela pela linha 3 mais a linha 1. Vamos lá. 4 mais 2, 6. Menos 4 e menos 2, menos 6. 9 mais 3, 12. Mais 4, 24. E aí, tá. Aqui eu vou deixar menos 10, 10, menos 15 e menos 19. Eu fazia essas operações aqui, eu mexi em duas linhas, né? Eu troquei a linha 2 por linha 2 menos 3, linha 1. E a linha 3 por linha 3 mais linha 1. Isso não muda o determinante. O determinante, nesse caso, continua sendo igual a 24. Isso dá uma forma da gente calcular determinante depois. É um pouco mais trabalhosa, mas que é interessante. Uma consequência disso é que se a gente tem duas filas proporcionais, tipo, uma é o dobro da outra, uma é o triplo da outra, uma é metade, coisa assim, o determinante é sempre zero, porque eu posso fazer essas combinações lineares e ficar com uma fila só de zero. E a última propriedade aí, determinante de uma matriz triangular. A matriz triangular é aquela onde todos os termos abaixo ou acima da diagonal principal são zeros. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente só multiplica os elementos na diagonal principal. Aqui é 2 vezes 5 vezes 3 vezes menos 1. Isso aqui fica igual a 30. Então, de propriedade de determinante é isso, pessoal. Vou mandar umas atividadezinhas para vocês. Que não valem nota, que não precisam ser entregue, tá? Só um exercício.